A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, a cara da Pit, a cara do humano, a sua cara. E Ávila Cia da Saúde. Se os tímpanos estão lubrificados. Ops, e a quase. mente calibrada. Quase. Segura na mão de mano e vai. Segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça. Tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela que tem os seus problemas psicológicos. Não, tua jovem cientista. Qual foi a última coisa que tu pesquisou? No Google? O reflexo da baba da formiga na rachadura da calçada. Nossa, isso daí é profundo, hein? Não lembro a última coisa que eu pesquisei. Não lembra? Mas todo dia eu tô pesquisando algo. Você pesquisa alguma coisa no Todo dia eu Google? pesquiso. Será que a nossa pesquisadora pesquisa no Google ou ela mune o Google de pesquisa? Eu acho que ela mune o Google, né? É Acho que que o são mundos Google diferentes, pesquisa né? nela, né? Ah, é? É diferente, ele busca. É desse nível assim o negócio? Ele busca essa tribo, assim, gente que estuda. Eu acho bacana né, essa galera que pesquisa. estuda, né? Porque a gente que não estuda, que é da comunicação, a gente acha bacana essa galera. É porque a gente da comunicação a gente estudou e daí parou. A gente para? A gente parou? Para, entendeu? E essa turma continua, né? Você ia Eles pra vão faculdade pra indo, estudar? Eles vão indo. Olha que mundo interessante, É, eu né? ia, né? Essa Eu galera ia. que vai pra Não, faculdade. eu me formei, faculdade né? pra estudar, é legal isso. Eu acho legal essa galera que ia pra aula pra estudar. A partir da segunda faculdade, tu vai pra estudar. A segunda? A segunda tu vai. Mas quem é que faz segunda faculdade? É um monte de gente, né? Pelo amor de Deus, Um monte vai. de gente, né? Uma só tá bom, você já De tem diploma. biologia. Tu acha que estudante de biologia estuda? Estuda e o Chose, né? Estuda, estudante de biologia? O Vamos Chose. perguntar pra nossa Ela é da convidada biologia, né? hoje, que ela vai falar de depressão no programa Depressão. do Avesso. Só que ela é formada em biologia, então eu quero saber o que tem a ver? O que tem a ver? Gislaine Zilli Hells, bem-vinda ao Avesso. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Ela está nervosa. Eu falei, quem tá nervoso? Eu e o Mano, porque tu tá entendeu? estudando há anos, tu sabe tudo. A gente não sabe nada, né? A gente vai finge tentar, que a gente sabe. finge. Mas é que pesquisador normalmente ele gosta de ficar no cantinho dele Silêncio. pesquisando, assim, não Quietinhos. gosta muito Você inventa de muito. aparecer. Qual a diferença de tese e teoria? Tem essas coisas que você escreve Tese teses, é bonito, teorias. Tem muita diferença essas coisas? Na verdade, a teoria é o que tu supõe, aí tu vai pesquisar e aí tu pode defender uma tese com a tua teoria. Não necessariamente pode estar certo ou errada, né? Não Uma necessariamente. tese pode estar errada, é isso? Na verdade, todo estudo, né, um TCC, um mestrado, um doutorado, né, uma dissertação, tese, enfim, ela começa de uma hipótese, tu tens uma hipótese. Aí tu vai fazer aquela pesquisa baseada na hipótese que tu tens e talvez lá no final tu mostre que a tua hipótese estava correta. Ou, por exemplo, eu tô testando um medicamento. Por exemplo, agora a gente tá fazendo uns estudos que é da tese de uma aluna de doutorado nossa. E a gente está investigando o ômega 3, o ácido fólico, no tratamento da depressão. E a nossa hipótese é que esses fármacos, na verdade, são nutrientes, né? Como eles têm um poder antioxidante e substâncias com poder antioxidante podem ter efeito antidepressivo, a nossa hipótese é que esses nutrientes teriam efeito antidepressivo. E aí vocês estudam quanto tempo pra chegar a alguma conclusão? Depende. Nesse caso? Tem experimentos que são rápidos. Essa tese, por exemplo, ela tá em 3 anos e a gente tá fazendo uma série de experimentos para mostrar que a nossa hipótese está correta ou não. Isso é rápido, 3 anos, é considerado rápido. 3 anos é ali. Não, depende de cada pesquisa. A gente não faz só isso, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E normalmente, eu chego a um resultado e aí tu vai pesquisando mais coisas para entender o porquê daquele resultado, né? Então os projetos E nunca eles acaba, têm uma Chico, porque daí continuidade. vai achando coisa. Não, e é muito legal, então vai achando coisas, vai pesquisando outras, uma coisa leva a outra, e outros pesquisadores em outras partes do mundo publicam um artigo que aí tu faz
tu querer Da investigar brigaçada, mais. que daí os outros falaram, não, isso Brigaçada. tá tudo errado. Isso aí vocês não estão corretas. Assistência. Mas eles falam, não, a gente está correta. Aqui no nosso estudo está correto. Não existe briga, assim, de bate-boca, né? É uma briga intelectual. É uma briga entre Uma briga artigos. cult, né, gente? Uma discussão, entendeu? No próprio quando a gente faz a pesquisa, a ideia é publicar esses resultados em revistas internacionais, onde pessoas do mundo inteiro vão conseguir ler a tua pesquisa. A assim briga como... é quem publica na mais foda. Desculpa, não pode falar. Não necessariamente, assim, tem pesquisas interessantes que não fazem tu publicar numa revista tão boa. Porque, querendo ou não, aquele resultado que não tem aqueles asteriscos que a gente imaginava, muitas vezes não fazem a gente publicar numa revista boa, mas não significa que os teus resultados Mas ter o seu não trabalho sejam bons. publicado numa revista F, como diz o Mano, é vitória para um pesquisador. Sempre o objetivo é publicar. Mas no Brasil a gente tem um problema, porque como a gente tem Um os problema? Só um? Não, nessa relação, né? Se a gente for discutir os problemas do Brasil, a gente vai ficar aqui a tarde toda discutindo, né? Mas a gente tem os alunos de mestrado e de doutorado que entram no laboratório e eles precisam defender rápido os seus resultados. E para defender, muitas vezes a gente tem que enviar o artigo para a revista, submeter ele ou publicar eles. Então fica meio que a pesquisa salame, tu vai dividindo em partes. Primeiro você manda, depois você... E aí você manda e depois... Eu tenho uma tese, mas assim, outras pesquisas poderiam continuar pra gente ter como é que eu vou dizer? Uma explicação melhor dos meus resultados. E muitas vezes a gente tem que picar esses resultados porque a gente tem que publicar. No Brasil é isso. Vou falar em publicação, quantidade eu tenho uma e não publicação qualidade. pra você aqui. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento de Piero. Vista bem quem você ama. Olha aqui, o Anonymous diz que a NASA vai confirmar vida extraterrestre em 2017. Ai, pronto, ele Graças parou, a Deus. meu Deus. Não, mas não é uma teoria. Isso que é uma teoria ou uma hipótese, doutor? Acho que é uma teoria, né? Teoria? Vida extraterrestre é uma teoria? O que seria uma hipótese? Então, uma hipótese é uma ideia fundamentada. Eu tenho uma ideia fundamentada. E aí eu tenho uma hipótese. E que aí vou fazer a minha pesquisa e eu vou confirmar ou não os meus resultados. Agora, com essa questão dos extraterrestres, eu tenho teorias, porque eu não tenho nenhuma ideia fundamentada que sustentem que isso realmente existe, que estudos futuros vão apontar os resultados dessa minha teoria. O Anonymous alega que o professor Thomas Zuberksan, diretor de ciência da NASA, comentou que a proximidade do anúncio tem relação com as recentes descobertas: hidrogênio em Encelado, lua de Saturno, e resultados do Hubble sobre o satélite natural de Júpiter, Europa, que é recoberta por anos. A alegação da Anonymous vem logo após a NASA confirmar a existência de 209 planetas novos que seriam habitáveis via telescópios. Legal que estava tudo do ladinho, ninguém nunca viu, sabe? Sim, ninguém nunca viu. A gente vê um planeta a 100 milhões de anos-luz e o que estava do lado ali, ninguém viu. Dentro desses 209, 10 planetas têm um tamanho similar ao da Terra, Pete, ficando dentro da zona habitável de estrelas próximas, com a possibilidade de água líquida. Você viu? Você não acredita? Você acredita em ET, doutora? Eu sou daquelas que acredito no que a gente tem comprovação científica, mas também não desacredito em coisas que a gente não viu ainda. A gente não sabe, né? Tem uma gama de coisas a serem descobertas. Mas essa história dos extraterrestres sempre foi bastante discutida, mas a gente nunca teve uma prova concreta. Tem pessoas que dizem que viram, etc. Mas a gente nunca teve uma prova concreta que realmente... Mas vocês têm fé? A fé mesmo na vida, enfim, acredite em Deus, acredite em Deus. Que não foi comprovado cientificamente. Como é que funciona tudo isso? Também, às vezes eu tô dando aula e eu fico explicando tudo de forma científica, assim, tudo que é comprovação científica. E às vezes tem alguns alunos que me perguntam se eu acredito em Deus, porque eles acreditam que eu não acredito por estar falando tanto essa ideia. E aí eu sempre digo, né, falando nesse sentido, eu acredito que existe alguma coisa. Quanto mais... Eu sou bióloga e é estranho eu estar falando isso, porque muitos biólogos, eles não acreditam, eles acreditam na teoria da evolução, ou, né, que viemos
da explosão de que moléculas de carbono, hidrogênio, etc., surgiram e dali desenvolveu toda. Mas não é mais toda a fácil vida. acreditar em Deus do que acreditar no Big Bang? Sim, por isso que eu falo. Pensar na Quanto complexidade. mais eu estudo, mais eu vejo que é tudo tão perfeito. A natureza, ela é tão perfeita. O nosso corpo, a forma como ele funciona, ele é tão perfeito que, na minha concepção, né? Claro que é uma opinião minha. Mas a gente não pode ter surgido do nada, assim. Eu acredito que tem alguma coisa superior, sim, que comanda tudo aqui. Mas é uma opinião minha, né? Vocês discutem muito isso entre vocês? Sim, entre amigos, Amigos, né? Sim. Entre pesquisadores, não. Às vezes sim também. Que eu acho bacana. Tem os que não acreditam em ponto final, Nada. tem os que acreditam que sim, e tem aqueles que ficam na dúvida, né? Mas isso não é determinante para as pesquisas, né? Não. Acreditar ou não em Deus não tem relevância. Até porque tem coisas que cada vez mais a gente vai pesquisando. Hoje em dia a gente tem tantos equipamentos que nos conseguem dizer coisas que antes não diziam, e talvez daqui a um tempo a gente vá conseguir ver outras coisas. Mas eu acredito que tem coisas que nunca vão ser explicadas, assim. Porque Qual é a coisa mais... tem algo mais superior. Qual é a teoria mais maluca que foi explicada que você até hoje surpreende? Tem uma, assim, que... muito crazy, assim. Essa achei que não era e é. Ai, Que agora. influencia a nossa vida. Tipo, em que sentido? Você é bióloga, a evolução das espécies, ela é comprovada? Sim, é comprovado que existe a evolução. E a gente vê hoje em dia a evolução. Que O dente do siso, por exemplo, é evolução, não é? Que não serve pra Sim, nada. tem. Mas é verdade, Pete. Sim, verdade. E eu acho que talvez daqui a um tempo a gente não tenha mais esse dente, né? Porque hoje em dia ele não serve, talvez daqui a um tempo ele não vá mais existir. Nem nasça mais com a gente. Nem nasça mais. Então a gente vê coisas se adaptando. Hoje em dia tu vê uma planta que não tem tanto sol, ela já vai se adaptando a viver sem tanto sol, sem tanta... Tu consegue ver evolução, né? Mas acho que tu te adapta conforme a natureza. Assim é o teu cérebro também, né? Eu, como estudo bastante o cérebro, a gente vê como o cérebro ele se adapta às situações. Antes a gente achava... Tem uns que não evoluem, né? Tem gente que não evolui o cérebro, não usa, né? Ele atrofia. Mas claro que atrofia. Atrofia mesmo? Atrofia. Não, A atrofia. falta de uso atrofia os neurônios, que são... A gente tá vendo isso muito no principais- Brasil, né? Sim. O pessoal tá, na hora de votar, tá atrofiando o cérebro faz tempo, e aí não tá usando, né? Aí dá essa M que tá. As questões políticas também são outros poréns, que aí eu não... Mas quando falas e estudas a depressão... Estudas, que bonita a tua pergunta, hein? 100%, mano, é Tu falas que tu 100% estudas, olha que bonito. cérebro. Sim, são alterações no cérebro, mas também alterações na periferia, né? No sistema nervoso periférico. Mas tá tudo ali envolvido. Na verdade, assim, a depressão, a gente não considera nem ela uma doença, porque ela não tem a fisiopatologia ainda definida. Mas tem várias teorias que explicam e tem fatores que aumentam o risco para te desenvolver uma depressão. Por exemplo, traumas na infância, a gente sabe que é um fator de risco para desenvolver um transtorno mental na vida adulta. Abuso de substância está ligado a traumas na infância. E essas alterações são relacionadas à plasticidade do nosso cérebro, que é essa capacidade que o nosso cérebro tem de formar novas conexões, novas sinapses. O balanço de neurotransmissores envolvidos na regulação do nosso humor, eles também parecem estar diminuídos. Atualmente tem se falado muito de inflamação, que a inflamação no nosso cérebro ela está relacionada com a fisiopatologia da depressão, e essa inflamação ela pode vir também da periferia. Então, marcadores periféricos de inflamação, esses marcadores eles podem atravessar a nossa barreira hematocefálica, que protege o nosso cérebro, e causar mais inflamação ainda no nosso cérebro, e aí isso poderia estar relacionado com o desenvolvimento dessa patologia. Há quanto tempo tu estuda e pesquisa a depressão? Há 10 anos. 10 anos. E por 10 que tu anos. decidiu esse tema? Na verdade, quando eu entrei para a faculdade de Ciências Biológicas na Unesc, eu me identificava muito assim com essa questão ambiental. Gostava da parte ambiental, mas também gostava da questão de pesquisa. E na época eu nem sabia que existia na Unesc a pesquisa. E aí na primeira fase já da faculdade, eu fui procurar um laboratório em que eu pudesse fazer alguma coisa. E aí onde apareceu o laboratório de neurociências.
Vamos falar disso depois? Pode ser? Quem tá aqui hoje, Pete? Tempo voa! Hoje É. a gente recebe ela, jovem pesquisadora, bióloga, estuda depressão, Gislaine Zilli Hells. Olha aqui, o tempo voa pra você, tá? Pra você que tá pagando toca e não comprou o seu ingresso ainda pro show da Blitz. Oi, vai acabar. Esse Presta tá acabando, atenção, hein? tu não enche o saco, eu tô falando desde o começo. Depois não vai ter, e aí não tem choro, não Ontem tem falaram pra mim, arrego. mas tu disse que tava 80. Eu digo, pois é, mas já aumentou, né? Já aumentou, né, Já filho? tá sendo, Primeiro tem lote. Primeiro lote. Rateou, dançou, né? Penhão, né? Antigamente a gente falava, né? Penhão, lembra? Penhão, não. Penhão, tu não falava isso aí. Só na Sara falava isso. Ah, mano. a Sara tinha isso aí. Isso aí tinha Penhão. linguagem própria. Olha aqui, ó. A Blitz está chegando dia 7 de julho no Mampituba. O Ninter pós-graduação e graduação à distância apresenta Blitz aqui em Criciúma. Evandro Mesquita e sua Blitz estão preparando um super show para comemorar o quê, Pitburigo? Os 3 anos de programa do Avesso. Não é. Os 30 da Som Maior. 30 anos da Rádio Som Maior. Errou, né, vai? Entendeu? Somando tudo dá 33. Ah, é? É. Tá, olha aqui, entendeu? depois do Juntos. show à noite continua com quem? DJ Eduardo Irigaray. não E é. esse é um plus muito bom, hein? Esse é bacana, hein? Porque terminar show e ter que ir embora é um saco. Então, Não, assim, todo mundo continua animado, o todo mundo baile, animado. o DJ entra e é tudo nosso. Olha aqui, ó, garanta o seu ingresso, tá? Garanta o seu ingresso. Pontos de venda: Propé do Shopping Bela, Propé Outlet, Café Cultura e no minhaentrada.com.br. Patrocínio Cerâmica Elizabeth, Porto Seguro Geração Hyundai e Triângulo Segurança. E os ingressos especiais para quem é cliente Porto Seguro, 50% de desconto, pelo amor de Deus. E tem desconto para sócio do Mampituba, 15%. Tá bom demais, hein? Imagina, tá É, bom. vamos no show da Blitz? Lógico que vamos. Então a gente já estaremos volta. lá. Né? Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso. Nada, nada, nada. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Ávila Cia da Saúde. Ah, voltamos, Pitbull e Gonde. Voltamos aqui no programa do Avesso. Avesso. Deixa eu passar as redes sociais. Passa, manda. 88340678. Laitano foi a primeira mensagem que chegou hoje. Beijo, Laitano, pra você, nosso ouvinte number one. Quero mandar um Mentira, vai abraço. dar ciúme isso aí. Não é o número 1, não. Não é o número 1, não. Não, tem melhor. Tem. Quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço pra ele que esteve conosco aí no último mês. O Joster e toda a galera do Churrascando. Churrascando. Olha, que evento fantástico. Tava legal? Tava maravilhoso. Gostou? Maravilhoso. Vai ter segunda edição? Vai ter segunda. Mas eu edição. comi. Comeu, né? Ganhou É esse verdade. bonezinho também, né? Ganhei o bonezinho, tá aqui, ó. É, tu só comeu, né? Tu não bebeu nada. O o Marlon boné me do disse que Carlos ele e Costa. Johnny ficaram assim num ponto estratégico. Diz que a carne chegava direto pros dois. Chegava direto. Eu entendi, Chegava tá bom. carne, chegava bebida pra eles. Chegava tava bem tudo legal, certo, né? tá bom, Tava então. tudo zero lá, tudo zerado eles estavam. Sei de nada. Não, mas foi baita evento, baita evento. Programão sexta, né? Com os Baita caras evento. também. Programaço, Foi né? muito com legal. eles. Os caras são Ontem fera também, demais. né? O nosso embaixador de churrasco. Foi legal. Ontem foi gravado, né, gente? É, não- Hoje nós voltamos ao vivo. Ah, é hoje ao vivo? Mandem beijo pra gente. Ó, tá só o chuva hoje pra galera ver. Pô, Pete, achei que eu era o número 1, Janir. Tu és o número 1, Janir. Eu? Tu é o nosso número 1 sempre. Que tem que tu quiser, tu é o número 1. Tá, quem tá aqui hoje, vai? Gislaine Zilli Hells, ela que É, é bióloga, doutora. pesquisadora, doutora, enfim, eu quero saber o Ela é seguinte, PhD, eu acho doutora. tão bonito PhD. Ela tem muito nome chique, mano. É, PhD. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina, é verdade? Dados comprovam isso? Sim, Dados, testes, pesquisas, teorias? sim. Tem um estudo que avaliou a prevalência de depressão na cidade de São Paulo. E no Brasil a gente tem cerca de 10% da população que 10? tem, É que tem muita depressão. coisa, A população mundial é cerca de 8%. Então aqui a gente tá um pouquinho. Tá, mas então não é A média. tão fora da curva você ter depressão. Uma a cada 10 pessoas tem depressão no Brasil. Não. Tá, e por quê? Cada vez mais tem a tanta gente- depressão no nosso país? Tem várias teorias para explicar, mas atualmente esses fatores estressantes da vida, né? A gente tem uma carga de trabalho muito grande, a gente se cobra e a depressão ela é um pouquinho mais prevalente nas mulheres.
E talvez seja por isso questão hormonal também, esses fatores estressantes durante a vida. Algumas teorias explicam que é devido ao desenvolvimento. Então, desde criança, esses traumas que a gente sofre pode ajudar a desenvolver a depressão lá na vida adulta ou na adolescência. A gente tem algum grupo de risco padrão que, por exemplo, você consegue dizer com uma certeza quase absoluta que, pessoas que cumprem alguns pré-requisitos serão depressivas ou não? Não quer dizer que se eu fizer tal coisa eu vou desenvolver, mas tem algumas coisas que são fatores de risco. Por exemplo, a falta de alguns nutrientes, como o ômega 3, o ácido fólico, como eu já havia falado aqui. Isso é... Alguma predisposição genética, tem alguns genes que estão envolvidos, principalmente relacionado com a serotonina, que é um neurotransmissor envolvido com a regulação do humor. Então, polimorfismos nesse gene podem aumentar o risco. Eu conheço, por exemplo, mãe que é depressiva e filhas que são depressivas. Famílias, né, que são depressivas, desde a avó e o tio, enfim. Se tu tem casos na família, não significa que tu vai ter, mas aumenta a tua chance, principalmente se tu passar por mais situações estressantes durante a vida. Já tens um fator ambiental ali, mas não se sabe também, é que nem a ansiedade. A gente não sabe se é o gene, que o meu pai, minha mãe tinha, eu vou ter também, ou se de repente eu viver naquele ambiente ansioso vai me propiciar a desenvolver também uma ansiedade. Então essas teorias não Porque um ambiente depressivo pode me causar uma depressão? Pode também. Aí eu vou ter mais o fator genético, mais aqueles fatores ambientais, porque tu imagina, tu convive num ambiente com pessoas tristes, apáticas, estressadas. Aquelas pessoas negras, assim, aquela coisa, nuvem negra sobre as pessoas, tem isso? É um sintoma de depressão mesmo, tristeza profunda, a energia contamina, de culpa. A energia das pessoas contamina. Tem algumas teorias que explicam que sim, que a energia, pensamentos positivos aí no caso de vocês não acreditam nisso, né? Que a energia ruim não é energia, mas causa a depressão, né? Não. Mas o que se sabe é que pensamentos negativos, eles acabam influenciando as atividades cerebrais, diminuindo a plasticidade, causando atrofia de neurônios. Enquanto coisas boas, pensamentos positivos, exercício físico, medicamentos que trabalham para melhorar os sintomas depressivos, eles também aumentam a tua plasticidade sináptica, as tuas conexões entre os neurônios. Então, resumindo assim, coisas boas vão te auxiliar a melhorar essas conexões cerebrais, enquanto coisas ruins te ajudam. Quando você tá feliz, teu corpo reage diferente. Sim. Porque tu libera hormônios, tu libera neurotransmissores que vão regular o teu cérebro. E no contexto geral, né, Pete? A pessoa feliz, ela não é invejosa, a pessoa feliz, ela não quer mal de ninguém. Quando a pessoa tá legal, ela tá bem, mas né? Isso de ser feliz é relativo também, né? Porque não somos 24 horas felizes. Não, a gente é bem colocado até. A gente, às vezes, tem momentos de tristeza, né? Se eu passar por uma situação de luto, se eu perder um emprego, se eu bater o carro hoje, se eu perdi um namorado, eu vou ter meus momentos de tristeza. Isso é natural. A gente tem vários momentos de tristeza. Mas quando essa tristeza se prolonga por um grande período acompanhado de outros sintomas, aí sim eu posso... Como detectar, doutor? Eu acho que é que mora... Porque Parece às vezes a pessoa é preguiçosa, né? Parece ponto a ponto. Não, às vezes é preguiçosa, não gosta muito de sair de casa, de interagir com as pessoas, né, mano? Ficar mais em casa, assim, não é tão social. Mas isso não tem a ver com depressão. Não, então, mas aí é a minha pergunta. Daí a pessoa não gosta de gente. Em casa, não gosta de sair de casa, não gosta de tirar o pijama, já não vai mais... Aí eu tomo não vai mais, não talvez se arruma mais. Seja felicidade pra pessoa ficar em felicidade. casa, Como é que vai detectar que ponto a pessoa não tá depressiva, não quer sair da cama, não quer sair de casa? Então, é um alerta? Pra diagnosticar a depressão, eu tenho que ter esses sintomas de tristeza profunda ou anedonia, que seria essa perda no prazer por coisas que normalmente nos causam prazer, como, por exemplo, uma atividade de lazer, por 2 semanas contínuas. E acompanhado de outros sintomas, não é só esse sentimento de tristeza. Tem alteração de sono, alteração de apetite, agitação motora. Então, tem outros sintomas físicos e emocionais envolvidos também. Então, não é porque eu quero ficar em casa essa semana, eu tô um pouco triste, eu quero ficar assistindo filme, eu quero sair com os meus amigos, que eu tô com depressão, né? Não é isso que vai caracterizar. Tem que ter esses sintomas de tristeza profunda
por um longo período. Por um longo período. Acompanhado de outros E a sintomas. pessoa que fica falando, ai, tô deprê, tô meio deprê, e vai passando o tempo, e quando vê, tu tá deprê de real. É importante ter cuidado, as pessoas por perto têm que analisar, e se realmente isso estiver te prejudicando nas tuas atividades diárias, no teu convívio social, é importante procurar uma ajuda médica. E o autoconhecimento? Quando a pessoa tem que se autoconhecer, doutora? Eu tenho que saber o que me dá prazer, o que não dá, eu tenho que conseguir me entender para que eu consiga, talvez, identificar a doença? Não preciso identificar a doença, mas eu tenho que saber o que me deixa bem e o que não me deixa. Mas geralmente os pacientes, eles assumem, eles reconhecem que eles estão em depressão? Ou geralmente alguém da família? Muitas vezes não. Hoje em dia, acho que até tem mudado um pouco isso, mas antigamente existia muito preconceito, né? Depressão era coisa de vadio? Depressão era coisa de vadio, ou coisa de gente louca, né? E hoje em dia a gente sabe que não, que esses transtornos eles afetam. A depressão, inclusive, é a segunda causa de incapacitação no mundo. E acredita-se que em 2030 ela ocupará o primeiro lugar. 2030? 2030, já Será tem projeções. mais depressivo? A depressão é o mal do século? Foi? Ela é considerada o mal do século. Mal do século. Porque, em primeiro lugar, a gente tem as doenças cardíacas, que causam incapacitação. Em segundo, tá a depressão. E as projeções é que ela vai ocupar o primeiro lugar de incapacitação no trabalho e etc. nos próximos anos. E com a relação de depressão e ansiedade? Elas são correlatas em algum momento? São transtornos diferentes, mas são comorbidades, né? Quem tem depressão tem muito mais chances de vir a desenvolver também ansiedade, assim como quem tem ansiedade. Quais são as características da pessoa ansiosa? A ansiosa, ela fica agitada, não dorme direito, ela não presta atenção. Na verdade, tem vários transtornos de ansiedade, né? Tem a ansiedade social, que daí a pessoa... A fobia social, né? Que ela não consegue estar em convívio com outras pessoas. Tem o transtorno de pânico, em que a pessoa tem manifestações fisiológicas mesmo, taquicardia, sudorese, que parece que até tá tendo um ataque cardíaco. E, na verdade, é lá no cérebro o problema. Aí, depende, tem vários transtornos de ansiedade. E a mais comum é esse transtorno de ansiedade generalizada. Que aí... Tava lendo sobre o déficit de atenção. Ele tem alguma coisa relacionada com a ansiedade? É outro transtorno. Não tem nada a ver. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acomete bastante crianças, né? E se não tratadas, tu vai ser um adulto com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é caracterizado por falta de atenção, agitação motora, né? Então, crianças lá naquela fase escolar que não prestam atenção, que corre de um lado para o outro, não consegue focar em alguma coisa. E pode também, quem tem o TDAH, ele tem mais chance também de ter ansiedade. Então, talvez seja essa. E como é que descobre? Você tem que ir no médico, no psicólogo, no psiquiatra? Se toma remédio, não se toma? Se toma. Para todos esses transtornos existem tratamentos, mas eles não curam. Então, eles não curam? Não, esses transtornos, eles pode melhorar os sintomas, tu consegue viver em sociedade, trabalhar, ter as suas atividades, mas muitas vezes tu tem que ter sempre um cuidado, sempre estar com ajuda médica. Mas vai tomar remédio a vida inteira? Não, tem alguns momentos que tu pode parar, diminuir a dose, ou ir trocando, mas... Existem casos que a paciente teve uma vez só, digamos, na vida. Nossa, caí em depressão profunda, foi horrível, me tratei. E existem casos que a paciente pode ter sempre o resto da vida? Sim. Dar uma cura, uma melhoradinha, mas, de novo... Sim. Tem casos que tratando melhora, e é um tratamento longo, né? Não é um tratamento de uma semana. Tem que ser um tratamento aí de pelo menos 1 ano para ter uma melhora, né? Mas muitas pessoas, elas não melhoram com nenhum desses medicamentos existentes. E esses medicamentos, eles afetam o libido? Que eu já li muito sobre isso. Sim, um dos principais efeitos isso colaterais é bem problemático. Altera o sono, os padrões de sono. Tem pessoas que... Tem alguns medicamentos que induzem uma super sono, outras diminuem o sono, outras ganham de peso, outras diminuem a libido. Então, são fatores importantes para não adesão ao tratamento, né? A pessoa usa isso como desculpa, talvez? Sim. Não é desculpa, é que realmente são efeitos colaterais graves, né? Imagina que a pessoa com depressão vai ter vontade de fazer... Nunca. Não tem, né? Não vai. E como é que se convive com uma pessoa dessa? Porque a pessoa que está do lado da pessoa com depressão, ela tem que se preparar, talvez,
tanto quanto a pessoa que está com depressão, né? Sim, é. Pra poder o entender, apoio, né, isso. o apoio familiar é muito importante. Porque tem gente que não tem paciência, né, doutora? E aí vai dizer, pelo Sim. amor de Deus, ou tu se ajuda, ou então ninguém vai ajudar. Sim, sim. E é engraçado, né? Até eu que estudo muito isso, às vezes tu vê, porque na tua cabeça tá tudo certo, não? Então é fácil pra ti. Levanta daí, vamos sair. Vamos... Bora, né? Bora, vai. Mas o que tá passando na cabeça da pessoa ela não está no seu estado normal. Então ela não consegue fazer uma coisa que seria uma atividade de prazer, sabe? Vocês imaginam, uma pessoa... É tão bom viver, a gente tem tantas coisas boas pra fazer aqui, e as pessoas com depressão, ela tem até a ideia suicida, né? De cometer o suicídio. Então, pra vocês verem que o estado normal dela, do cérebro, não está. Isso não é normal. Forma... A pessoa que pensa nisso, não com é certeza, normal, tá no nível... né? Então, é uma doença. A gente não chama de doença porque não tem a patologia definida, mas é uma doença grave que precisa ser tratada. E a depressão pós-parto? Acontece? Acontece também, bastante comum. Cada vez mais comum também? Talvez sim, por essas questões de carga. A mulher hoje em dia, ela precisa ser dona de casa, ela precisa ser uma boa esposa, ela precisa estar bonita, arrumada, ela precisa trabalhar fora. E aí tudo isso altera os hormônios também, os hormônios relacionados ao estresse, e talvez tudo isso esteja relacionado também com a maior incidência, né? E ela quer ser mãe, ela precisa ser mãe para ser uma boa mãe. Então tá complicado. Tem aqui, mesmo. 10 mitos sobre a depressão. Vamos ver aqui. 10 mitos. Eu quero que a doutora, por favor, nos explique. Depressão não é uma doença médica. Você falou, não é uma patologia identificada, é isso? É que toda doença, para ser considerada uma doença, ela tem a patologia definida. Por exemplo, diabetes, a gente sabe que tu vai ter uma hiperglicemia, né? Para te caracterizar a doença, tu vai lá, vai medir os níveis de glicose sanguíneos e tu vai ter a patologia definida. Já a depressão não tem um marcador que vai te dizer que tu tens depressão. Então, são critérios diagnósticos, né? De acordo com os sintomas, é que vai se dar o diagnóstico para essa patologia. Aqui o 2. Mesmo se a depressão for uma doença médica, não há nada que possa ser feito. Isso aqui é mentira. É mentira. Tem tratamento. Tem pessoas que não vão responder a nenhum desses tratamentos. Mas tem sim, atualmente, vários medicamentos tem pessoa que e finge terapias. depressão? Pra conseguir licença? Sim, sempre Rola isso? tem, né? Sempre tem. Tem, sim. Sempre tem a mente do mal, sempre existe. Na verdade, eu não trabalho na área da psiquiatria, eu trabalho na pesquisa, mas o que a gente escuta de relatos é que sim, né? Muitas Mas não dá pessoas... pra enganar E não é só na depressão. psiquiatra, né? É fácil, né? Porque é bem aquela história. Como tu não tem uma... Né? Tu consegue dizer, de acordo com teus sintomas, se tu tem depressão ou não. Então, acontece de pessoas mentirem, né? Pra se dar bem. Depressão não é diferente de ficar para baixo. Isto é a parte normal da vida. Meio que aquele down, assim, quando você tá... É diferente ou não é diferente? Ele tá Não dizendo é aqui que não é, né? Porque é mito, né? É mito, aqui é Sim, mito, é sim, mentira. sim, é diferente. É aquela coisa, ficar triste um dia, ficar desanimado um dia é uma coisa agora, né? A depressão ela é uma coisa muito mais grave. Pessoas que pensam que têm depressão estão apenas tristes com elas mesmas, né? Jamais. Não, né? Isso não. É outro nível. É. Você pode mandar a depressão embora, caso contrário, é um fraco. Ah, se É fosse outro- simples é assim, outro- né? Isso. Se fosse simples É como eu assim. tava falando pra vocês, é fácil a gente falar, te levanta dessa cadeira, né? Mas tá acontecendo várias alterações no cérebro dessa pessoa, não é assim? Ela precisa Geralmente, ser às vezes, tratada. com pessoas que têm muita grana, né? Então. Tem uma Sim, família não. unida e fala, Não gente, tem- mas pode ter tudo do bom, do melhor, por que tá assim? Não tem classe social, não tem... Atinge geral. Sim, sim. Olha aqui, a depressão é parte normal do envelhecimento, não, né? Não tem nada a ver. Não. É que até tem Uma relação? estudos que mostram que a depressão ela pode ser considerada uma doença neurodegenerativa. Ou seja, com o passar do tempo, nossos neurônios eles vão se degenerando e isso pode estar relacionado com o desenvolvimento da depressão também. E a gente tem um índice bastante alto de depressão em idosos, mas não Mas que... jovens também... Sim, mas não que a velhice vai ser um determinante. Agora, tem um lugar que com certeza eu sei que você vai, e lá não tem depressão. Aonde, Pete? Hoje, terça-feira, você vai onde? Jack Bond. É óbvio, Vai entendeu? curar a depressão É do Jack óbvio, Bond. você vai lá no Jack, sempre tem aquele som um passo, bacana, rolando, sai de casa, bota aquela roupa, né? Te arruma. Põe aquela roupa e o batom. Faz o que você quiser, entendeu? Vai lá no Jack hoje, terça-feira.
de terça sertaneja hoje, hein? Hoje Juliana é pra Lima. arrochar, hoje é Já viu? sofrência. Ah, tem sofrência? Hoje tem terça-feira. Doutora, existe Não alguma vão se deprimir lá. Não, mas existe alguma não é pra ir se correlação? deprimir. É uma correlação das músicas sertanejas de corno com depressão? Existe uma relação nesse sentido? Eu nunca vi nenhum estudo relatando isso. Tem muito cantor que já relatou ter passado por Ah, sim, isso depressão. é bastante alto. Até agora eu tava num evento que... ali em Porto Alegre, sobre cérebro, comportamento e emoções. E eu fui a uma sessão de palestras que se falava da Amy House, sobre a sua trajetória e sobre todos os transtornos que ela tinha, até bem triste. Todos os transtornos? Ela tinha todos, né? Ela tinha o DSM, que a gente chama, que é o Manual Diagnóstico para Transtornos Mentais. Eu acho que ela tinha todos os transtornos ali na carreira dela. Esse impacto da estrutura familiar lá no início da vida e como isso a afetou. E embora ela tivesse todo um talento, ela não soube lidar com tudo aquilo porque ela tinha esses problemas e não foram tratados. Né? Então isso acontece com pessoas de todas as classes. Daí muita gente julga, né? Ela Nossa, uma guria com uma voz bonita, uma guria com uma vida inteira Só pra que ela frente. precisava de ajuda. E aí nesse congresso, até na sessão de palestra, foi discutido isso. Ela precisava de ajuda, só que ela não tinha o suporte familiar pra levar ela. Mas quem e chegava- ficar mas quem internada. chegava Ela perto precisava dela- de uma internação. Mas quem chegava perto dela não queria ajudá-la, né? Não. Essa é a relação. Era isso que acontecia, né? Então, essas pessoas, às vezes, têm tudo na vida, tem todo o sucesso, mas não tem o que é mais importante, que é O uma sucesso uma explorando a estrutura vez. A gente já volta depois do familiar. intervalo. Quem é que tá aqui, Piti? Agir. A Gia? Tá íntimo assim já? Dr. Gigi, Slaine Zilli Hell. Gia, a gente já volta aqui na vez. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Ávila Cia da Saúde. Voltamos, Pitbull e Gondi. Voltamos aqui no Avesso. Aqui no Avesso, eu tenho uma coisa, a gente tá falando de depressão no Avesso, eu tenho certeza que comprando uma coisa bacana, você faz bem pra alma, não faz? E o Quer que- ver a casa própria, né? Aí que eu... Aí, olha, era aí que eu aí- queria chegar, entendeu? É felicidade, né? Você o sai sonho, da casa da sonho de sogra, todo mundo. sabe aquela, você tá morando com a sogra, não tá? Você fez escolhas erradas na sua vida, Você né? agradece que a sogra está te aturando. Tá tirando. Entendeu? Não tem nada de aguentar. reclamar que mora com a não, sogra. não pode? Não pode Tá reclamar. bom, então mas faz o seguinte, acessa a TPS Construtora, escolha um corretor da sua confiança e conheça o Bom Jardim Residencial, pertinho da Unesc. Tem ponto... Perto da Gia, ó. Perto da Gia, mora lá, entendeu? pesquinha, Lógico, fácil. Dá pra fácil. fazer laboratório de pesquisa? Dá pra fazer. Os do pesquisadores apartamento. da Unesp podem morar lá, né? Podem, né? No Facinho, Bom entendeu? Jardim, fica Aqui, a ó, dica. Bom Jardim Residencial, 2 quartos, bacana, legal, playground, Elevador. tudo isso, tem tudo isso pra você, tá bom? Acesse a TPS Construtora e faça um ótimo negócio. Tem a cara da Pete, a cara do Mano, a cara da Gia, a cara do Marlon, a cara de todo mundo esse negócio, tá bom? Quem tá aqui hoje, Pete? Gislaine Zilli Hells, e por falar em pesquisador, olha a Cuca tá na audiência. Alexandra Zunho dizendo, Pete, muito orgulho da Olha. nossa querida Gia na entrevista com vocês. Ela é uma pesquisadora nota 10 aqui do Neurolab. É Lab ou Lab? Neurolábio. Neurolab, e fala com propriedade do assunto que ela mais estuda, depressão. Tu foi premiada, e eu sei que a Cuca também, num prêmio da L'Oréal Brasil. L'Oréal, que L'Oréal, aquela de... Shampoos? A L'Oréal de Oh. shampoos, mas não é só a L'Oréal, né? É um prêmio da L'Oréal, Academia Brasileira de Ciências, e da Unesco, que dá todo ano para 7 pesquisadoras mulheres doutoras na área das ciências. Prêmio da Unesco, um pouco fraca essa É, ganhou o prêmio da Unesco, aí, vai. Prêmio da Unesco, meu Não tinha Deus nada pra do ganhar, ganhou da céu. Unesco. Na verdade, a L'Oréal, ela paga o dinheirinho, né? Aí, foi bom, aí, foi Rolou legal, uma pila, bufa, foi legal? assim? Deu pra... Não, é que na verdade é um dinheiro pra te usar na pesquisa, Ah, sem né? graça. Ah, depois que chega o dinheiro, Sem tu usa o que graça, tu quiser, né? Não, mas o dinheiro você tem que tem verba carimbada ou você pode usar pra fazer uma viagem? Ah, Pra não. pesquisar, por exemplo, o glamour de Paris, entende? Você pode pesquisar, por exemplo, a Cabelo relação... das italianas. A relação da neblina de Londres com a depressão das pessoas, né? Por que os japoneses são tão depressivos? Você Não, é entende, pra pesquisar o que você propôs lá no projeto pra Ah, sem ganhar
o prêmio, né? Daí são 7 no Brasil? São 7. E a Unesc tá assim, top pica da a galáxia. Unesc já teve algumas pesquisadoras, teve 4 já que ganharam. Bem bacana, assim. Isso mostra que a Unesc faz pesquisa e pesquisa de qualidade pra Hoje gente estar tendo esse reconhecimento. Falta incentivo à pesquisa no Brasil como um todo? Falta. O Brasil ainda tá muito longe de ser um Nossa, país agora mesmo tá péssimo, né? Péssimo. que acabou a verba, cortou a teta, secou, agora Isso, acabou. teve grandes cortes do governo para pesquisa e área de pesquisa e ciência e tecnologia, né? E não vai mudar isso, Gi? A gente espera que mude, né? Fora do país, eu tive a experiência porque fiz um pós-doutorado lá em Houston, na Universidade do Texas. Só se você falar o nome da universidade pra mim aqui. The University of Texas. Não. Tá bem maior aqui, ó. Department of Behavioral Science Behavioral Center Science. of Experience Modern Psychiatry Houston, Texas. Ah, essa Pelo era. amor de Deus. Houston já não bom, né? Nossa, Houston. cara. Houston, we have a problem. É problem, Houston. É, vai. Mais ou menos isso. Quando a gente tava lá, a gente falava. Tinha não- muito problema? Tinha um problema de adaptação, assim, mas depois foi bem bacana a Você experiência. andava armada no Texas? Não. Pode andar armada, não pode? Pode, mas É tem, legal, que né? tem que ser cidadão, né? Eu só tinha um visto de trabalho, eu não podia ter. Pessoal muito ter violento arma. lá? Não, é bem tranquilo. Boa. As pessoas têm armas, né? Acho que a maioria das pessoas tem, mas elas não ficam mostrando a sua arma, né? Elas ficam. Não precisa, com todo arma. mundo tem, então o não precisa Texas mostrar, é um né? estado bem rigoroso, mas o que eu queria falar Ah, tá, não era arte. é que lá tem bastante incentivo pra pesquisa até de pessoas, assim, é comum eles terem a cultura, tipo assim, se alguém na família morreu com uma determinada doença e eles têm bastante dinheiro, eles doam esse dinheiro pra pesquisa. Coisas que a gente não A vê família, no Brasil. a É a família família. Então é comum tu ver prédios construídos lá que foram doados por uma família que tinha dinheiro. Aqui a gente não tem essa cultura de incentivar a pesquisa, né? A gente só quer saber de separar o dinheiro pros herdeiros quando E tem muito então. gringo que vem fazer pesquisa no Brasil? Não muito, não. Acho que o cenário é bem mais pessoas que saem do Brasil e vão para outros países. Cada vez mais a gente vê isso pela falta de incentivo que E tem ficam aqui. trabalhando lá fora, gente? É Sim, normal? O pessoal fica. não volta? Quer dizer, aí o Brasil perde uma mente brilhante. Sim, na verdade eles querem recolher as pessoas boas daqui para ir para os Estados Unidos, Canadá, Europa. Tem muita gente. Mas vocês são bem vistos? As pesquisas no Brasil são Sim, positivas? são muito vistas lá bem fora? vistas. Aham, sim. Eu já tive a oportunidade de apresentar trabalhos aí fora, de ganhar premiações de trabalhos que foram desenvolvidos aqui, né, fora do país. Então mostra que a gente tem, o Brasil é aquela coisa, a gente faz, dá um jeitinho, não tem muito dinheiro, mas a gente faz pesquisa boa, pesquisa de qualidade. Só que falta realmente Falta bastante tecnologia, incentivo. falta investimento, falta tudo. Pra tecnologia a gente precisa de dinheiro e né? E isso Tudo. tá em crise mesmo. Aqui no Brasil, né, como eu falei, não tem essas empresas privadas ou pessoas que doam dinheiro para pesquisa, então a gente depende do dinheiro do governo. E atualmente a gente sabe, né, como tudo teve corte e na pesquisa não foi diferente. Hoje não dá tempo pra muito mais coisa. Acabou, Gi! A gente tava Vixe, passou suando, rápido. nervosa Tava aqui. com ansiedade, tava ansiosa, né? Tacardia e sudorese. Foi mais fácil lá receber o prêmio da Unesco ou vir aqui? Ah, para com Ai, isso, né? Vai querer dizer que foi mais sempre fácil. Fico bem nervosa. É? Mas é engraçado, eu acho que eu fico mais nervosa aqui na cidade do que quando eu vou pra fora, assim, apresentar um trabalho, alguma coisa. Você tem algum ritual, engraçada. assim, você vai apresentar o trabalho, toma um esquinho, alguma coisa? Não, tem congressos que na hora da apresentação do pôster a gente toma uma tacinha de vinho e dá uma boa relaxada. Ah. Acho que é bom. Mas é o quê? Padrão do congresso, assim? Lá é. Podia ser uma dica, é muito bom mesmo. Tá bom, tem abraço? Você tem abraço? Ahn, O abraço é teu, você manda pra quem você quiser. eu quero mandar um abraço pro Laitano, né? Meu arquiteto favorito. Ai, começo. É treta, hein? Isso aí é dica, né? Que, É treta. Queria mandar um abraço pros herdeiros dos Lebrinhas, pras minhas amigas do almoço e pro Leandro, que é o meu marido e que me Maridão, apoia né? tanto Maridão ganha- Galera do almoço. Nessa área só da feliz, tem pesquisa. área de galera do almoço. A galera do almoço é a Lute, a Silvinha e a Jaque. Tá bom. É artigo de luxo almoçar no meio das A pesquisas? gente sempre, né, tem que Esse sair um artigo- pouquinho, dar uma Consegue. distraída. Artigo de luxo foi um trocadilho com pesquisa, com... Não, né? eles Porque publicam vai que artigos elas e não tal. conseguem, entendeu? Achei que era trocadilho. Almoçar. Não dá tempo pra mais Não, falar na no área da sábado. pesquisa, se não te cuidar, tu não tem final de semana, não tem a noite, então tem que se organizar pra ser uma profissão normal, né? Trabalhar durante o dia. Uma descansar. profissão normal. Não dá pra ser muitas vezes, mas eu tento me policiar pra
Tá bom, Pra fechou. ser normal. Vamos ser Pô, normal? agora Pete o Goiás? ano acabou, Vamos assim, ser ó. normais. Agora a gente vai ser normal. Não, mas Aonde? normal ninguém é, né? Mas a gente tenta. Deus Tá bom. me livre, Deus Gi, me obrigado. livre, vai ser normal. Beijo, tchau. Beijo. Até amanhã. Beijo, obrigada. Acabou o avesso? Acabou. Amanhã tem o quê? Não, vamos falar, vai de fura, né? Essa- Vocês liguem a rádio amanhã. Você não né? gosta quando fura? Não gosto quando fura.